servidor de anarquia no Minecraft é um servidor onde não tem regras, ou seja, qualquer player pode entrar e trilhar sua história da maneira que desejar. E hoje eu vou contar a história de um dos clãs mais conflitados do servidor The Key Anarquia. Dois amigos comuns que só queriam uma experiência nova no Minecraft decidiram entrar e criar um clã chamado Sim. Sim, o nome era Sim. Vocês já devem até imaginar como foi o diálogo para a criação desse nome. Então, Pedro, qual que vai ser o nome do clã? Sim. E como tinham muitos players caçando por bases para destruí-las, nós precisávamos de algum lugar seguro, ou seja, um lugar bem longe. Então nós caminhamos pelo Nether bastante até a gente encontrar o lugar perfeito. Inclusive o nome desses caminhos de obsidiana, que são feitos acima do Nether, são chamados de Highway. São caminhos onde podemos encontrar vários portais. Eu aproveitei e usei um site chamado Chunkbase para encontrar as coordenadas de uma vila, já que as vilas próximas ao spawn nem villager tinha mais, já foram todas saqueadas. O clã até então ele só era formado por duas pessoas, eu e um cara chamado BW DreamBR, que é meu amigo na vida real. Chegando no Overworld, o que nós fazíamos era usar um mod chamado Baritone, que a gente escrevia no chat #MineDiamondOre ou qualquer outro bloco do jogo, e ele simplesmente ia minerar pra gente automaticamente. Ou seja, a gente pode deixar o PC AFK minerando diamante, redstone, netherite até. Mas eu recomendo dar uma olhada de vez em quando pra ver se não tem nenhum bicho te matando, ou se sua picareta lá quebrou, ou se seu inventário tá lotado. Mas é uma boa ferramenta que ajuda bastante, ainda mais junto com uma picareta de fortuna. Baritone também serve para seguir qualquer player, mas esse player tem que estar carregado na sua área de chunk, senão você não consegue as coordenadas dele. Além disso, a gente pode colocar o Baritone para caminhar em qualquer lugar. A gente também pode usar ele para colher e replantar trigo, batata e etc. Assim que a gente conseguiu nossos itens de diamante, a gente foi pro Nether e transformou tudo em itens de netherita. Na vila, ele farmava trigo para nós trocarmos por esmeralda e também conseguirmos alimentos, enquanto eu ficava pegando encantamentos com villagers. E com o tempo conseguimos armaduras com proteção 4, que é o nível mais forte. Além de outros encantamentos extras, como espinho, proteção contra explosões, etc. Também fomos para o End e tivemos que ralar muito para encontrar uma Elytra, porque a maioria das que estavam próximas dos portais já haviam sido exploradas, então a gente teve que ir bem longe pra gente conseguir as nossas tão sonhadas Elytras. E Elytra é um item muito importante porque é muito mais fácil se locomover usando elas. Outra coisa que é muito boa nas End Cities são os lootings dos baús, onde a gente consegue algumas armaduras e encantamentos diferenciados. Realmente é algo que ajudou bastante. A gente pegou o baú do fim. Outra coisa que a gente pegou que também é super importante são os shulkers. A gente pegou um monte de shulker porque realmente é essencial. Eu também desenvolvi o meu próprio modelo de farm de totem que é muito compacta e muito boa também. João Gamer, intitulado Líder do Clã, o mais poderoso e misterioso. Julia Vaca, única mulher do grupo até o momento. Ela é militante, às vezes um pouquinho exagerada, mas também ela é muito irônica. Zoro Solador, só mais um membro comum. Nosso clã tava mais forte do que nunca, a gente construiu uma base muito legal que era um avião, e também tínhamos armaduras infinitas. Tava tudo bem, até que teve um dia que eu e o BW Dream matamos o Zoro Solador. Não lembro porquê, mas vamos dizer que ele pegou uma netherite e não quis devolver. Só que quando a gente matou ele, a gente devolveu os itens dele. E tava tudo bem, porque a gente achou que ele tava fazendo aquilo lá só na brincadeira mesmo. Só que ele ficou bravo e isso aqui aconteceu. O clã perdeu tudo. Tudo que sobrou foram suas armaduras que eles já tinham no inventário e a farm de totem. Era praticamente nada comparado ao que havíamos conquistado. Então acho que ali foi o final de Sim. O clã inteiro havia desistido, inclusive eu. Mas uma semana depois eu decidi voltar a jogar sozinho. Eu viajei pra bem longe da nossa base antiga. Lá eu construí uma jangada, levei o máximo de itens que pude e também levei alguns villagers para que eu consiga fazer uma nova farm de villager. Realmente foi uma ideia idiota fazer uma jangada. Mas foi aí que eu tive a ideia de fazer um esconderijo submerso, onde eu guardava meus villagers, minhas farms, meus itens mais importantes e etc. E eu escondia um segredo aqui, que era a salvação do clã. E o que seria isso? Um dupe cabuloso?
A resposta é sim. Eu sei que é anarquia, mas o dono desse servidor, ele optou por impedir vários tipos de dupe, porque afinal ia ficar um pouquinho chato se todo mundo ficasse só dupando. Só que havia um dupe muito fácil de fazer, que é o dupe de linha, e esse dupe ele funcionava no servidor. Então eu ficava trocando linha por esmeralda o tempo inteiro, e esmeralda é uma coisa muito útil, porque dá pra pegar praticamente tudo com villager tendo uma esmeralda. E a essa altura do campeonato, ninguém mais parava o sim. E como a gente precisava de pólvora pra fazer foguete e voar com a Elytra, a gente fez uma Big Mob Trap muito boa. Enquanto lá embaixo tinha um matadouro pra gente matar usando espada de looting pra que a gente consiga mais drops. Nós já tínhamos itens de sobra, até que decidimos recrutar mais pessoas. Lonely foi a 6ª pessoa a passar pelo clã. Ela se tornou a membro de número 5. Eu conheci ela dentro do próprio servidor, e eu vi que ela era uma pessoa confiável. Eu lembro que teve um dia que ela falou que ficou impressionada com nossa riqueza. Lonely e Julia Vaca se deram muito bem, e sempre tiveram uma boa harmonia uma com a outra. E como o clã estava crescendo e precisávamos de um lugar digno para viver, Lonely sozinha construiu um vilarejo incrível. Foi tudo numa pegada medieval. Eu realmente gostei muito, porque fazia tempo que a gente estava morando em uma caverna. E realmente ela mandou muito bem para construir tudo aquilo. Nessa época, eu tava viajando, era o fim de 2023, então eu não consegui ajudar ela. Até que enquanto eu tava vendo a vila pela primeira vez, alguém saiu do monumento da espada. Lonely fazia tempo que estava me pedindo para que eu recrutasse alguém chamado Slonlier. E eu até ia recrutar, só que eu ainda não confiava bastante para trazer ele na nossa base. Só que ela, sem minha permissão, acabou trazendo. Eu deixei passar porque, afinal, ela tinha construído tudo, então Lonely estava com certo crédito no clã. E eu não vi muito problema, porque ela pelo visto confiava bastante nele. Enfim, acabamos levando a maioria dos nossos villagers nessa vila, para que ficasse mais fácil e a gente não tivesse que ficar indo e voltando na outra base. Então, poderíamos chamar essa nova vila de casa. Julia Vaca é brigada com metade do servidor, só que teve um clã específico que ela ficou com muita raiva. Esse clã se chamava Cosmos, e um tal de Ice Sun, que era membro desse clã, sempre tava xingando ela no chat e tals. Então acabou que ficou meio que uma rivalidade, digamos assim, entre Cosmos e Sim. O clã inimigo tinha uma artilharia muito forte. Eles eram cheios de totens e cristais do fim, Obsidian, P4, realmente eles eram muito bons nisso. Então não seria uma tarefa fácil derrubar Cosmos. A gente precisava de um plano muito bem elaborado. E o que a gente precisava eram as coordenadas deles. Porque armas não nos faltavam. Não faltavam cristais, não faltava obsidian, não faltava armadura. A gente também tinha tudo isso. E conseguir as coordenadas deles não foi uma tarefa difícil. A gente recrutou um membro nas sombras, chamado Dezevida. Dezevida conseguiu ser recrutado pelo clã Cosmos. Ou seja, tínhamos a coordenada da base dos nossos rivais. A princípio, decidi ser apenas um sanguessuga lá. Eu sempre entrava lá sorrateiramente e roubava alguns itens, sem ninguém perceber. Mas é claro que se as coordenadas já vazaram alguma vez, com certeza não éramos os únicos que sabiam que eles estavam lá. Então um dia teve uma raid na qual o João Gamer estava participando e ele mostrou o motivo dele ser líder do clã Sim. Em mais um dia comum, eu estava caminhando na nossa base, até que eu encontrei um lugar um tanto quanto peculiar, digamos assim. E neste lugar eu encontrei um diálogo de placas, e esse diálogo pelo visto era entre Slonlier e Lonely. Pronto, acabei. Na verdade não fui eu, mas serve, mas enfim, o que tem a dizer. Esse tech sabe demais, vai ser meu próximo alvo, pegue ele. Olha, cara, eu não acho certo trair meus amigos. Dane-se, eu mando em você, esqueceu? Mas, cara, por favor, eles são meus amigos e não tô nem aí. Por favor, eu não quero trair eles. Primeiro mata Lonely, depois eu mato ele. Cara, eu não quero fazer isso.
Decida você mesmo, você pode acabar morrendo na vida real, não só no jogo. Mano, isso é errado. Não quero morrer, mas não quero fazer mal a ninguém. Não ligo. Ou você mata, ou você do jogo e da vida real morreram. Cara, meu Deus, precisava me bater? Mano, isso é muito errado. Você fez eu lagar. Para com isso, mano. Por favor, para. Mano, eu vou matar você na vida real primeiro. Vai logo. Após ler isso, eu fui questionar Lonely sobre o que se tratava. E ela disse que ele estava querendo chamar atenção. E sinceramente, eu acredito que era isso mesmo. Até porque tem um monte de gente nesse servidor querendo chamar atenção. E mais um dia, quando eu entrei no servidor novamente, aconteceu outra coisa estranha. Tinha uma casa completamente queimada, destruída. E novamente, eu fui lá e perguntei o que havia acontecido para Lonely. E de acordo com Lonely, havia caído um raio em cima da casa. Novamente, outro dia que eu entrei, aconteceu outra coisa esquisita. O pedestal da espada havia sido destruído também. A casa principal também foi destruída. E havia alguns vestígios de explosões de cristal do fim. E no caso são essas obsidianas. Pra quem não sabe, pra explodir um cristal do fim, é preciso ter uma obsidiana embaixo. Já tava praticamente tudo perdido, inclusive os villagers. Pra mim era o recurso mais precioso que nós tínhamos. Alguém havia traído Sim. E eu acredito que foi Slonhar. E com o tempo, o clã se desmanchou novamente. Será que algum dia Sim vai voltar?